Oi, boa noite. Tudo bem? Vamos ao nosso resumo dos últimos acontecimentos na plataforma? Vamos sim. Bora lá. Vamos começar então com o canal da tia Miriam. Pessoal, ontem eu estava vendo o vídeo da tia Miriam que o Francisco estava gravando e ele foi lá, né, visitar a obra do índio e eu gostei muito, viu? Foi um vídeo assim bem espontâneo e o índio falou, hablou, falou, abriu o coração, né? E eu gostei bastante de ouvir a colocação do índio a respeito de várias situações, né? Dos canais, dos canais que criticam, né? Dos canais que apoiam nós, aqui do outro lado, que estamos tentando ajudar de alguma forma, né? E estamos ajudando, claro que estamos ajudando. E eu achei muito bonito ver o índio colocar as ideias dele, o pensamento dele, conversando ali com o Francisco, o marido da tia Miriam, ou Miriam. E ele falou sobre o julgamento que as pessoas fizeram sobre os R$ 600. Que fantástico, viu? Não, se eu já tinha aprendido a gostar do índio, agora eu estou admirando demais, viu? Ele, ele disse que para muitos ele dá esses R$ 600, né? Para saúde da mãe também, foi um erro. Ele disse que talvez o erro tenha sido ele não ter comunicado antes. Até porque ele não tinha muito tempo hábil para isso. Ela precisava do remédio, a mãe dele sofre de depressão, dentre várias outras coisas, né? E ele não pensou duas vezes em ajudar a mãe. Gente, a gente tem que tirar o chapéu, fala sério. Fala sério. É muito bonito quando um filho fala com tanto orgulho, né, da sua mãe, do cuidado que ela sempre teve, de até aqui, quando nós entramos na vida dele, foi a mãe que estava lá, sempre foi a mãe que esteve do lado, sempre foi a mãe que ajudou de alguma forma, e que ele tendo, jamais ele conseguiria deixar, né, de ajudar a mãe. Isso é uma atitude de um homem honesto, bom de coração, um bom filho. E se é um bom filho, é um bom homem, é um bom marido, é um bom pai, né? E ele falou também que a mãe dele comentou com ele que se soubesse, olha que triste, né? E tudo isso que aconteceu aí. E eu tenho muitas coisas para falar para vocês hoje, me aguentem, me suportem. A mãe dele falou que se soubesse que esses R$ 600 causaria todo esse rebuliço na vida do índio, né? E aí ela estava, lógico, ela estava se referindo à postura daquela que não quer ser falada, mas a gente fala assim, a dona Ermelinda, e esse racha que houve, né? E agora mais rachado ainda,
Ah, do índio com o BP, né? Conosco, quer dizer, do índio não, da dona Ermelinda conosco, né? Porque nós somos a gangue do bem e dona Ermelinda é dona Ermelinda, né? Ela deveria estar junto conosco e não fazer o papel de separar, né? De se isolar. Então, a mãe dele chega ao ponto de dizer que se soubesse que causaria todo esse embaraço aí, não teria aceito o dinheiro do índio. Lamentável, né? Isso é muito desagradável. Mas o índio disse que ele coloca e vai colocar sempre a mãe dele e a família dele, seja os irmãos, as filhas, sempre em primeiro lugar. E isso aí é um projeto do pai, né? Família é a base de tudo. E a gente vê então que ele é um filhão, né? E por isso ele está sendo tão abençoado. Até porque, como ele mesmo disse aí nesse vídeo que ele gravou com o Francisco, que ele sempre ajudou quando pôde, né? Nem que seja com um pouquinho, mas ele sempre estava lá contribuindo quando ele podia com quem estava precisando. Muito bonito de ver a atitude do índio, amei essa postura, amei o que ele disse. Parabéns, índio, é assim mesmo, é assim que a gente leva a vida, dando, partindo, dividindo e colocando as pessoas que merecem em primeiro lugar na nossa vida. Abaixo, claro, de Papai do Céu, né? E aí, pessoal, essa foi uma boa notícia, né? Eu fiquei feliz demais de ouvir o índio, ele falou muito. E isso foi muito bom, porque a gente sempre via o índio mais, né, introspectivo, só respondendo o básico. E nesse vídeo ele falou, que delícia. E a gente só conhece o ser humano quando ele fala, você sabia? Eu sempre disse isso desde novinha. Você não conhece um ser humano e qualquer pessoa com a boquinha fechada, né? Aquela pessoa que não fala. A gente não tem como penetrar e tentar entender. Mas aquelas pessoas que falam, que falam, que falam, você consegue ir conhecendo, né? Se bem que a gente não conhece o ser humano por completo nunca, porque já diz que o coração do homem é terra que ninguém pisa, né não? É assim. E outra notícia que me deixou muito feliz, eu não sei se vocês acompanham, é que o Ednardo, ele fez aí uma rifa há um tempo atrás, porque desde que ele começou a missão de construir, e isso já tem muito tempo, ele nem gravava vídeos nessa época. O sonho dele, olha que sonho, gente. Ele tem uma casinha também que tem que terminar, né? E a gente vê lá quando ele grava os vídeos, ainda tá no embolso. Mas olha o sonho dele. O sonho dele era comprar uma bitoneira. Isto antes lá dele começar a gravar os vídeos, né? E aí ele pensou em fazer uma rifa, porque uma bitoneira é caro, né? É 6.000 e poucos reais que ele achou lá, né? Que pesquisando encontrou por 6.000 e pouco, tem 7.000, enfim. E aí ele pensou em fazer uma rifa e fez uma rifa para tentar arrecadar esse dinheiro. Gente, mas não é que ele conseguiu. Ele conseguiu. A emoção dele, olha, que alegria dá na gente quando vê como uma pessoa consegue realizar seu sonho, né? Gente, que delícia! Ele arrecadou lá a importância
que deu para ele comprar. Olha só, ele conseguiu negociar essa betoneira ou betoneira, eu não sei bem como fala, né? Eu não entendo muito essas coisas, mas estou só aqui contando para vocês. Perdoa aí se eu troquei o I pelo E. A bitoneira, ele negociou e saiu por 5.800, tá bom? Eu risquei aqui, gente. 5.800. Então, ele comprou a bitoneira. Aí tinham questionado assim, mas como é que você vai carregar essa bitoneira para lá, para cá? Porque ele faz obra em vários lugares. Aí ele falou, Deus vai providenciar, não se preocupe que vai dar certo. E não é que ele também conseguiu comprar a carrocinha que carrega lá a bitoneira para cima e para baixo? Conseguiu comprar também. Chegou em casa todo, gente. Precisava ver a alegria dele. O carro com a bitoneira na carrocinha, e é simples, ele mesmo consegue colocar sozinho e tirar e carregar para onde ele quiser. Inclusive, parece que hoje ele já ia levar lá para a missão de construir. Não sei se ele inaugurou hoje a bitoneira dele, né? Ainda não vi o vídeo dele para contar para vocês, mas vou esperar ele postar, não sei, e eu conto para vocês. Então ele comprou a bitoneira, olha só. Ele comprou o suporte para carregar a bitoneira, né, que eu falei. Ele comprou, sabe o que mais que ele comprou? Uma enxada, ele comprou um carrinho e 2 pás para trabalhar com mutirão. Tudo isso aqui é para o mutirão, é para essa missão de construir, que é gratuita, viu? Que ele não cobra nada, que ele está aí ajudando e construindo as casas de quem mais precisa, como ele já falou nos vídeos passados, como forma de agradecer ao Pai tudo que ele, pela saúde, pela vida, é a gratidão dele, que ele retorna dessa forma, né? Não sei se hoje já foi inaugurado, ainda não vi, tá? Porque não dá tempo da gente acompanhar tudo, não. Eu tento, gente, mas dona de casa, né? Faz uma coisa, faz outra. Enfim, e a gente no meio do caminho vai vendo um vídeo aqui, catando uma informação lá para trazer para vocês. Muito bem. Então, parabéns, Ednardo. Fiquei feliz com a tua felicidade. A vitória daqueles que são do bem também é uma vitória nossa. E a gente fica como? Rindo à toa. Mais uma meta alcançada, mais uma bênção, né? Para o Ednardo. E que Deus abençoe o seu trabalho e continue desse jeitinho mesmo. Humilde, sincero, honesto e fazendo bem sem ver a quem, né? Isso aí. Ontem também, eu já vou falar dessa que não quer ser falada, mas vai ser falada sim, agora mais que nunca. Com todo respeito, tá? Nenhum desmérito à pessoa e sim às atitudes dela, que é a dona Ermelinda. A dona Ermelinda, então, o pobre do Vânio, gente, que é um resenhista, coitado, eu fui ver o que ele tinha falado demais, né? Porque pra gente falar, ela proibiu ele de falar o nome dela, tá? Isso foi ontem à noite. Mas para ela proibir eles, de repente ela vem aqui me proibir também, só que não cola, tá? Porque eu não sou o Vânio, então eu vou continuar falando. O seu nome, sim, dona Ermelinda. Aí ela foi lá e proibiu o Vânio de falar o nome dela. Bom, aí eu vou saber por quê, o que o Vânio falou que ofendeu tanto a Linda. E tem uma resenhista que ela era resenhista, deixou de ser, agora voltou, e eu estava vendo o vídeo dela agora à tarde, mas arrasando na nossa vida, que a gente está detonando a mulher lá fora. Não, a gente não está detonando a mulher que mora lá fora.
porque nem o nome ela falou também. Ninguém está detonando a mulher que está lá fora. Ninguém está passando como trator por cima dela. Nós não podemos passar a mão por cima daquilo que é errado. Talvez seja essa a diferença. Se você enxerga uma situação e acha isso normal, legal, bacana, ok, tudo bem. Você acha ok. Se outras pessoas, e parece que essas outras pessoas, pelo que ela mesma falou hoje no vídeo dela, são 99%, né, BP, que você também falou, são 99%, olha quem está errado. Dos 99% que são a favor da gangue do bem, ou o 1% dela? Então não dá para entender. Tem gente que vem aqui querer dar uma de boazinha, ou até toma. Essa pessoa, que eu não vou falar o nome dela, gente, eu gosto dela, eu já até falei o nome dela aqui no canal, que eu dei até uma dica, né? Gente, é uma pessoa que ela não vê a situação como a gente vê. Então, é um conselho que eu gostaria de dar para ela: não faça esse papel de resenhar, que eu não faço resenha, gente. Eu trago notícias, eu trago assuntos, eu dou a minha opinião, né? É essa a minha função, é dar a minha opinião e atualizar os meus inscritos sobre as coisas que eu vejo, e de repente eu fujo completamente aí do índio e vou para outros assuntos, porque a gente quer passar o conhecimento, a nossa visão das coisas. Essa pessoa, ela já, pelo fato dela se envolver com a causa, né? Ela já teve problema, ela já abandonou o canal, ela já ficou com depressão, já teve crise, aí depois voltou para fazer vlog, voltou para fazer aquilo, agora voltou para a resenha de novo. Só que não absorva, minha amiga. Não absorva. A gente tem que absorver, por exemplo, eu absorvi a causa do índio. Por que a causa do índio? Porque é uma coisa que a gente está motivado a fazer e a gente quer ver concretizado. A gente quer ver realizado. Então, a gente aprende a gostar da pessoa, e isso é o bem, é o amor que fala, né? É o amor, é a fé e a caridade. Como eu já falei, que são os 3 dons que agradam ao nosso Cristo. Agora, se você se envolver porque a pessoa, e você ficar com raiva, e você botar ódio, destilar, porque gente, não é assim, não. E detalhe, ela nem está acompanhando a história. Mas abriu um vídeo para defender lá a fulana, a Ermelina. Fulana não, Ermelina, que ela tem nome, né? E ela suga, a gente vê que ela pega a energia da situação e... Assim não, gente. E outra coisa, que nem muitas pessoas que estão aqui na plataforma que não aguentam críticas. Ninguém está aqui para receber só elogios. Já veio aí uns 3 ou 4 a deixar uma bobeira. Eu só não dou meu coraçãozinho, mas está aí. A gente vive numa suposta democracia. Mas eu exerço o meu direito de falar, né? De pensar, de refletir e trazer aqui para vocês. Eu ainda consigo, estou conseguindo, né, manter esse direito. Nem tudo pode ser dito, como eu já falei para vocês, mas a gente tenta manter aí o nosso ponto de vista sobre as situações, e a gente vive num suposto país democrático. Nem tanto. Mas a gente ainda está fazendo de conta que existe uma democracia por cá, né? Pois é. E isso faz parte do direito de falar, direito de opinar, né? Então, gente, aí eu fui lá ver o que voltando, porque eu faço uma curva, né? Desculpa, gente, desculpa, mas... que a cabeça da gente fica assim, né? Pensando. Aí eu fui lá no canal do Vânio ver o que ele tinha falado de tão grave.
para Ermelinda fazer isso. Proibir eles de falar o nome dela. Ele não falou nada demais. Muito pelo contrário, ele estava falando que admira, que gosta, e que tal, e que ela pode ter sido precipitada. É a mesma coisa que eu também entendi e falei aqui. Não falou nada demais. Aí ela foi lá e tentou. Ele obedeceu, né? Ele disse que não vai falar mais, mas se ela for em cada canal que cita o nome dela, coitada, ela não vai fazer mais nada da vida, porque a gente tá aqui é para falar. Se a gente coloca a carinha aqui na tela, se você se torna uma pessoa pública é para falar e de repente ser falada, quem sabe? E tem que aguentar, né, gente? A gente vai reclamar. O máximo que você pode fazer, quando for excessivo, você dá um bloco e se você achar que deve responder, você responde. Eu não acho nada. Enfim, e, e isso eu fiquei sabendo ontem à noite. Eu vou chegar no vídeo dela de hoje, tá? Aguenta aí. Aí hoje eu fiquei muito, muito feliz. Hoje foi só pipoco do trovão por cá, gente. O Brasil-Portugal abriu um vídeo hoje e caiu a ficha dele, né? Como já tinha caído em nós outros, que talvez a dona Ermelinda esteja sendo influenciada por pessoas nem tão boas assim, né? Que tem como objetivo nos parar, nos frear, embargar a casa do índio, tirar literalmente Brasil-Portugal da jogada. Talvez, a gente não pode afirmar. Mas o BP hoje veio, eu não falei que ele é igual massa de pão, quanto mais baixo o homem cresce? Pois é. Ele veio hoje aqui decidido e ó, parabéns, BP, é isso aí. Quando pensa que você tá fraco, você tá forte, né? E assim diz a palavra, né? Quando pensa que eu tô fraco, aí é que eu tô forte. Ele voltou com sangue nos olhos, gente. Voltou. E o melhor de tudo, ele voltou e com o telhado da casa do índio já garantido. Ele disse que não ia colocar mais um prego. Mas quando a gente entende que tudo parece uma linda armadilha para tentar te parar, para não deixar você chegar no seu alvo, no seu objetivo, naquilo que você quer no fundo do seu coração fazer, aí começam essas tretinhas. Quando você acorda, você vem mais forte, você vem com sangue no olho. E o Brasil-Portugal, então, já semana que vem, me parece, já chega a carreta lá com todo o telhado da casa do índio. Não é lindo isso de ver, gente? Não dá vontade da gente dar uma mancadinha? Doa aí, gente. Ajuda. Ajuda. Hoje também o almoço lá do mutirão bancado pela Gangue do Bem, tá? Foi 470, eu acho. Que lindo de ver aquela fartura, hein? Que benção, uma mesa farta, não é? É lindo de ver. O Francisco chegou lá com a Miriam, levou o almoço, o lanche lá do mutirão. Dado por quem que fez isso? Nós todos. A Gangue do Bem. E o Francisco também falou que muita gente fica pedindo satisfação. Ah, mostre nota, mostre isto, mostre aquilo. Ele disse que as contas são prestadas ao BP. Que 1 centavo que entra, 1 centavo que sai, ele tem tudo sob controle. O Brasil e Portugal sabe de tudo. Então, quem quiser explicações aí, é com o BP, tá? Prestação de contas é com ele. Mas a gente não precisa disso, porque a gente confia e sabe no que ele está fazendo. Olha aí, hoje foi 470, o telhado já semana que vem. Isso acontece como? De que forma?
Ah, pelo amor, né? Não precisa nem perguntar muito que a gente está vendo. Diferente dos outros canais que a gente não vê nada, né? Desses, desse amontoado de chicos que tem por aí. Que só falam, vão lá, filmam, gravam a tristeza, né, o desalento das pessoas. Enquanto isso, estão com a sua casa linda, viajando, seus negócios de vento e polpa, né? Pois é, despensa farta. E eles estão lá, dando uma de muito humildes, gravando lá a pobreza das pessoas para ganhar em cima disso, tá? E por tabela, uma suposta ação social por trás, né? Lenta, lenta. Falei ontem, né, que ele já abriu a casa, o Pix da casinha lá da tia da Franciscarla. É, já abriu. O tolo que vai lá e doa, né? Os tolos vão lá e doam lá pra... Já falei que o banheiro ele já tem, né? Tá esperando os bobinhos irem lá para começar a encher o caixa dele para, quem sabe, ele comprar o terreno e construir a casa lá da Dona Maria, né? E tem também, gente, os fiscais, né? Os fiscais de plantão que a gente está vendo aí na plataforma, que não cobraram até hoje. Não vi cobrar nem as cestas que aquela doadora que tirou os R$ 1.000 do INSS, pois é. Tem um monte de fiscal agora aí na plataforma querendo prestação de conta, nota fiscal, esclarecimento. Ah, para, né? Vai procurar o caminho de onde vocês vieram ou o caminhão de onde vocês caíram, porque para os outros lá, os desonestos, não teve campanha de fiscal, não, né? Exigindo nada, não, né? Quando chega a gangue do bem, aí vocês querem satisfação. Ah, vai se ferrar. Tenta uma coisa, ninguém para um projeto que vem do alto, tá? Ninguém para. Vamos em frente. E para esses fiscais aí, perde tempo não. Vocês não conseguem não vão atrapalhar não, tá? As obras, as coisas estão aí nos vídeos para todo mundo ver. E nós doadores e que estamos aqui por trás, fazendo a nossa parte, impulsionando, empurrando, ajudando, doando, lembrando, né, da campanha do BP, do Ednardo, a gente não precisa dessas explicações todas não, porque quem confia, confia. Se não confia, não dá. Não é isso? É simples assim. E passa uma coisa na minha cabeça, né? O Ednardo, o Brasil e Portugal são escolhidos. Sabe por que eu digo isso? Porque o Brasil e Portugal, o Ednardo é escolhido porque se não fosse, ele não estaria fazendo isso que ele faz. E o Brasil e Portugal, e a gente, dentre vir aqui conversar com vocês, acompanhar todo o processo, analisar, filtrar, tentar entender, a gente também ora, a gente pede, né, que tudo dê certo e que o Senhor esclareça e estabeleça os pensamentos. Aí eu estava pensando hoje, é uma coisa minha, tá? Eu estava pensando que tem muita gente falando que o Brasil e Portugal metia o pau, falava. Eu sempre falo que tem duas maneiras de você ver uma situação, né? A negativa ou a positiva. Eu procuro ver o lado positivo da história. Então, veja bem. Que o Brasil e Portugal metia o pau
quebrava a sapucaia, porque pedia Pix e ele é contra, papapá, papapá. E agora ele está fazendo essa ação social também. Muita gente não entende, né? Mas vamos lá dar um esclarecimento espiritual nessa história, o que que eu entendo? Eu entendo que justamente pelo fato do Brasil e Portugal criticar tanto, ver tanta injustiça, tanto enrolo, tanta mentira, tanta enganação, pessoas usando a imagem dessas pessoas mais carentes e para enriquecer, para tirar dinheiro do povo que acreditam, né, nessas histórias, justamente por esse fato dele quebrar o coco em cima desse povo, que papai acabou escolhendo ele. Vocês não pensaram nisso, não? Faz então, meu filho, não é? Então você vai lá e faz, filho. E aí, eu tenho uma coisa para falar. Papai não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E é por isso que a gangue do bem só cresce. E é por isso que o Brasil, Portugal, que nunca, eu tenho certeza, gente, nunca passou na cabeça dele entrar numa história dessa, num projeto desse. Nunca ele pensou que ele faria isso. Mas o nosso Criador encontra caminhos, né? Para nos colocar no caminho que Ele quer. E como o Brasil e Portugal vinha aqui, né? Como muitos de nós, meteu pau, né? Essa gangue aí do mal, que só vem pedir Pix e explorar. Brasil e Portugal vem agora para mostrar como é que faz, né? Como é que se faz as coisas. Parabéns a ele e a todos nós da Gangue do Bem. Bom, para encerrar esse vídeo, eu vou falar daquela que não quer ser falada, mas vai ser sim. Vai ser sim. Dona Ermelinda apareceu, né? Gravou um vídeo hoje. E ela falou, mas não falou nada. Novamente, a emenda foi pior que o soneto. Foi uma frustração para nós outros, porque esperávamos que ela viesse, né? Que esses dias que ela ficou sem gravar vídeo, que ela tivesse filtrado o que ela fez. Mas não, ela não filtrou nada, não. Muito pelo contrário, ela veio um pouquinho pior, mais arrogante ainda. E ela disse que só tem 1% entendeu o que ela fez. 1% é pouco, é muito pouco, porque contra 1% existem 99%, né? E ela disse que esse 1% são os verdadeiros amigos dela, então ela tá mal de amigo, né não? Falou que não está fora do projeto. Ninguém disse isso também, que ela estaria fora do projeto. A gente, muito pelo contrário, a gente estava entendendo que ela estava se adonando do projeto, que quem começou foi o Brasil e Portugal, né? E que ela não bate no peito para dizer que ajuda. Ninguém bate no peito para dizer que ajuda, mas às vezes, mas peraí, vamos abrir um adendo. Às vezes é necessário você ser exemplo. E para ser exemplo, você, de repente, em alguns casos, você tem que falar. Porque se você não for exemplo, você não arrasta, você não ensina, você não dá seu testemunho, você não mostra como faz. Não, existem sempre duas formas de ver as coisas, tá? Ninguém vai sair por aí gritando, eu dei não, gente, eu doei. Ninguém vai fazer isso, é ridículo. Eu fiz, eu faço, eu aconteço.
Porque a gente entende que papai ensinou o quê? É daquele que acha força no seu próprio braço. Não, a gente faz quando pode, como pode, quando pode, se pode. E aquilo que pode, né? Mas mesmo assim, ninguém sai por aí gritando, né? Não, ninguém sai, não. E... Mas quando a gente lida com o dinheiro de outras pessoas, sim, a gente tem que, né, ser claro e transparente, que é o que a gente não encontra em outros canais aqui, né? Clareza, transparente, ou pelo menos as obras, a realização das coisas. Não só falar, mostrar. A gente quer que vá lá e faça, a gente quer ver o resultado. E essa é a questão. Engraçado que ela fez um script, ela abriu o vídeo só para fazer um script, acho que de 10 coisinhas lá que ela marcou nesses dias todos. E cada item que ela falou, a gente conseguiu entender um pouquinho de arrogância. E a gente entende que ela está se tornando uma pessoa autoritária. A partir do momento que ela tira o Brasil e Portugal de jogada, abre um vídeo, não pede desculpa, porque ela acha que está certa. Diz ela que era o Brasil e Portugal que tinha que ligar para ela, ou ela que deveria ter ligado para o Brasil e Portugal, quando viu aquele vídeo daquele sem, que não tem o que fazer, falando aquelas abobrinhas, imediatamente abriu um vídeo para meter o pau. Ela não deveria ter ligado Brasil e Portugal antes de gravar aquele vídeo? Eu creio que sim, né? E, enfim, e por aí vai, né? Só ladeira abaixo. Ela mostrou então a sua arrogância mais uma vez. Desculpa aí, dona Ermelinda, eu te respeito, mas vacilou de novo. Como eu disse, a emenda foi pior que o soneto, tá? Não pediu desculpas, não falou nada de novo, nada de nada. Só 1% entendeu aquele vídeo, aquela mensagem que ela quis passar. Como assim? Eu não entendi nada. Entendi nada. A gente fica boiando no assunto. O que o BP fez, gente, de errado? Para ela fazer um trem daquele, ou o Francisco da dona Miriam, não sei. Ninguém sabe, na verdade não existe nada disso. Existe um complô aí por trás, né? Fazendo a cabecinha dela. Infelizmente ela se deixa levar, né? E aí, gente, o que ela falou? Ela falou que ela nos entregou, nós todos, eu, Brasil, Portugal, você aí, que era gangue do bem, todos nós ela entregou na mão de Deus. Que bom! A gente fica muito agradecido. Nos entregou na mão certa, nas mãos certas. É lá que a gente quer estar mesmo. É sob a direção dele mesmo que a gente quer ficar. Então, muito obrigada. Gratidão imensa, dona Ermelinda. Você fez o certinho. Nos entregou na mão daquele que tudo sabe, tudo vê. Não é não? Pois é, estamos em boas mãos então. Depois ela fez lá umas comparações, porque esse povo... Gente, veja bem, independente de religião, às vezes eu sou obrigada a criticar o evangelho, os evangélicos. Desculpa aí se eu falei errado. Porque, por causa desse negócio de botar o evangelho em tudo que está falando. E nesse caso aqui, eu sempre falo, né? Eu uso o santo nome de Deus em vão, tudo né? Não sei o quê. A gente pode, eu costumo muito ir, a Bíblia é uma parábola, ela nos dá, é como se fosse uma bússola, e ela nos orienta, né? A abrir a nossa mente para muita coisa. Mas, por favor, gente, olha aqui, ela fez umas comparações
completamente descabíveis das pessoas, dos seres humanos com o próprio Cristo. Esdrúxulas. Aí a pessoa quer mostrar que é servo, que é serva, e aí vem com essas coisas, coloco na mão de Deus, obrigada. Eu agradeço. Ah, porque tem um monte de gente falando mal de mim, são 99%. E aí eu vou abrir um detalhe, tá? Já falo para vocês. E aí faz comparações de pessoas com Cristo. Como assim? E aí eu quero falar uma coisa para ela, então. Tomara que ela veja esse vídeo, né, gente? Tomara. Dona Hermelina, vou repetir, para de ficar usando a palavra de Deus, tanto o nome de Deus, tudo. Nós escolhemos nosso caminho, nós somos responsáveis pelo que fazemos, o certo e o errado, pedimos desculpa quando erramos, você não fez isso, né? Perdoar, tocar o barco, ir para cima, ir para frente, fazer o bem sem ver a quem, reconhecer nossos erros, confessar nossos próprios erros e pecados, não é isso? Então esse negócio de ficar usando muito a palavra de Deus e Deus e Deus para justificar as suas atitudes, tá colando mais não. Isso já deu, tá? Nós somos responsáveis pelo que falamos e fazemos. Somos nós os responsáveis. Nós temos livre-arbítrio de escolher ir para a direita ou para a esquerda. E aí vem esse povo meter Deus no meio. Para, né? Ele não interfere nessas coisas, não. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para a dona Hermelina é que nós não julgamos ninguém. Essa não é a nossa função. Nós não temos procuração do Eterno para sair julgando pessoas. A gente não julga as pessoas. O que nós fazemos aqui é analisar, filtrar as atitudes. Por quê? Porque a árvore, pelo seu fruto, ela é conhecida. Então, nós estamos aqui para julgar. Nosso papel aqui não é julgar as pessoas, isso é a função dele. E ai daquele que atrapalhar o caminho dele, né? Sai da frente. O que nós fazemos aqui é analisar atitudes. Atitudes, não as pessoas. Isso aqui não tem nada a ver de pessoal. Não é fulano, é a atitude de fulano. É o que fulano fez, é o que fulano falou e que nós não concordamos. E esse é um direito de todos nós, tá bom? Não somos obrigados a concordar com tudo e nem com todos. E é isso que a gente traz aqui. As coisas que a gente acha legal, positivas, no nosso ponto de vista, e as coisas que achamos desnecessárias ou erradas, que não faríamos, né? E isso não tem nada a ver com julgar a pessoa. Não temos o direito de julgamento de ninguém. Nós analisamos as atitudes. Não confunda, tá, dona Hermê? Linda! Então é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Falei pra caramba hoje, mas é sábado. E desejo a vocês um abençoado fim de sábado ou domingo espetacular. Frizinho tá chegando, né? E um beijo. Até.